Hoje, 11 de fevereiro do ano 2021, às 8 horas e 1 minuto, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovada. Nenhuma, presidente. Obrigado. Expediente alguma, Ana Cláudia? Não, Há Excelência. Comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma a fazer. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também não, senhor presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Eu não, presidente. Esgotada, então, essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e nós temos aqui 3 pedidos de sustentação oral. Já temos advogado presente na sessão. Ana, de qual dos 3 aí? Eu estou vendo o advogado. Tem um advogado aí no iPhone, mas não tem nome aqui. André Justo, é de uma apelação da relatoria do desembargador Glauber, da operação... Pois não, doutor André. É o apelo 2019-1283, disto 8, não é isso? Exato, que é de Parnamirim, né, Urso Branco? Então, eu vou fazer o pregão aqui. É o apelo criminal número 2019-1283, disto 8, a origem, primeira vara criminal da comarca de Parnamirim, apelante Renata Cabral Nonato, advogado Dr. Paulo Napoleão Gonçalves Quezado, apelante Clóvis Protásio de Lima Neto, advogado Dr. André Luiz de Medeiros Justo e outros, apelante Francisco Ferreira Nobre, o advogado é o mesmo, Josenildo Araújo da Fonseca, José Wellington Costa Santos, todos assistidos pelo advogado Dr. André Luiz de Medeiros Justo, apelante ainda Geraldo Fernandes dos Santos Júnior, advogado Dr. André Luiz de Medeiros Justo, apelante Breno da Silva Medeiros, advogado Dr. Manuel Fernandes Braga, Dr. Manuel Fernandes Braga e outros, apelante Ailton Deusimar de Souza, advogado Dr. Pedro Vitor Alves Acioli e outros, o apelado Ministério Público. Havia aqui um pedido de adiamento de julgamento desse processo, formulado ontem pelo Dr. Smith. Eu não vejo razão para deferi-lo. A alegação era de que ele tinha sido subestabelecido e somente agora, próximo ao julgamento, tem tomado conhecimento dos autos. E não é fundamento aí para argumento que justifique o adiamento do julgamento. Então, nós temos apenas o doutor André Justo, que falará em defesa do apelante José Wellington Costa Santos. Não é isso, doutor André? Eu vou falar em nome de Francisco Ferreira Nobre, Clóvis Protásio de Lima Neto, Geraldo Fernandes dos Santos Júnior, José Wellington Costa Santos e Josenildo Araújo da Fonseca. Pois não, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Digníssimo desembargador, relator, Glauber Rego, digníssimos desembargadores, tratam-se os autos de um processo de 2004, processo muito complexo, foi originado através de uma operação da Polícia Federal denominada Urso Branco, e durante a instrução, esse processo sofreu diversos percalços. De início, a questão da competência, que foi deferido diversas medidas cautelares, de interceptações telefônicas, de busca e apreensão, tudo pela 9ª Vara Criminal. Encerrada a instrução, a MM Juíza julgou parcialmente procedente, condenando alguns réus, absolvendo outros. Excelências, como Vossa Excelência relator pode ver,
eu levantei algumas preliminares. Então, vou passar a analisá-las. De início, a primeira preliminar foi a questão da violação ao princípio do juiz natural, porque toda a instrução ela foi presidida pela juíza Emanuele Cristina. Inclusive, foi ela que encerrou a instrução. Posteriormente, ela foi substituída e a juíza que julgou, ela não analisou, Excelência, ela não presenciou sequer uma audiência. E vale destacar que essas audiências naquela época eram aquelas audiências feitas por escrito, não eram essas audiências como hoje são gravadas. Inclusive, na sentença, a própria juíza chega a citar a dificuldade que ela teve para julgar o processo, pois ela chega a afirmar o seguinte na sua sentença. Superadas as preliminares remanescentes, impõe-se uma ponderação inicial. Essas são as palavras da doutora Cíntia, a juíza sentenciante. Considerando a complexidade do feito, considerando o seu longo decurso, o qual passou pela presidência de vários magistrados sem o seu devido desfecho, considerando ainda que... Está ouvindo, Excelência? Saiu aqui. Considerando ainda considerando ainda que esta magistrada não teve contato direto com a prova, impõe-se a abordagem na presente decisão dos pontos mais relevantes ao deslindar da causa, com efeito, considerando o cenário delitivo descrito. Sendo assim, Excelência, eu entendo que a própria magistrada reconhece o pouco contato que teve com os autos, motivo pelo qual eu suscito essa preliminar de ofensa ao princípio do juiz natural. Outra questão, Excelência, outra preliminar levantada é a ausência de apreciação de todas as teses apresentadas nas alegações finais. Em nossas alegações finais, nós levantamos várias teses que a juíza, ao sentenciar, deixou de enfrentá-las. Mais adiante, levanto uma outra preliminar de cerceamento de defesa, que foram as diligências que ou foram indiferidas ou sequer foram apreciadas. Vale destacar que na peça defensiva de Francisco Ferreira Nobre, juntada aos autos as folhas 1308 e 1326, assim requeriu a defesa. Requer a juntada dos documentos que seguem anexo, seja oficiada a autoridade policial para juntar, em caráter de urgência, todos os documentos apreendidos relacionados ao acusado Francisco Ferreira Nobre, para a defesa possa tomar ciência e o acusado não ser cesseado do seu direito de defesa. Seja juntada aos autos pela autoridade policial a referida bolsa preta, apreendida na Granja de Breno. Já na defesa preliminar de Clóvis Protásio de Lima Neto, juntada aos autos as folhas 952 e 961, o ilustre colega que o representava suscitou diversas preliminares apontando irregularidades procedimentais. Mais uma vez, a magistrada deixou de apreciá-las. Em sede de alegações finais, a defesa de Josenildo Araújo da Fonseca, as folhas 1551 e 1556, requereu que o mesmo fosse submetido a exame de dependência toxicológica, com base no artigo 23 da Lei 6368/76. A juíza também deixou de apreciá-lo. Como se vê, foram diversas diligências, fora outras, que sequer foram apreciadas pelo magistrado que presidiu o feito. Coisa diversa que ela fez da acusação, onde foram deferidas várias diligências, como escutas telefônicas, mandado de busca e apreensão, tudo atendido ao que requeria o representante do Ministério Público. Mais adiante, eu tenho outra preliminar, que é a nulidade pela inversão das provas, pois as testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação, o que ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa. Em seguida, que eu considero uma das mais graves e mais flagrantes nos autos, Excelência, é relacionada à nulidade das interceptações telefônicas, diante da ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou e as decisões de prorrogação. Excelência, o juiz, na época da 9ª Vara Criminal, ele decretou interceptação telefônica. A primeira foi as folhas 2644/2645, que eu já informo que, nesta decisão, ele não fundamentou de forma idônea. E em seguida, ele vinha dando prorrogações, Excelência,
que eu lerei aqui para Vossas Excelências. Sempre sob o mesmo fundamento. O que eu acho o maior absurdo, Excelência, é que o magistrado da nona vara ele já autorizava a interceptação por 30 dias, enquanto que a lei de interceptações ela afirma que são 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, desde que demonstre a indispensabilidade. Agora vou ler aqui uma decisão das folhas 2.654, um trecho da decisão, né? Tendo em vista a clara necessidade de se dar prosseguimento à vasta investigação ora em curso, com o fim de descortinar esquema organizado do tráfico de substância entorpecente, defiro o presente pedido de interceptação e quebra telefônica dos números 84-9481-5521, da Claro, 3208-2937, Telemar, 8824-6782, da Oi, 8804-3374, também da Oi, 8802-1710, também da Oi, e 8801-1681, também da Oi. Aqui é onde está a maior aberração jurídica que eu entendo, Excelência, com todo respeito ao ilustre magistrado que decidiu. Na hipótese de imprescindível prorrogação do prazo quinzenal, de logo, para não prejudicar as investigações, autorizo a continuidade pelo mesmo prazo, devendo a autoridade policial oficiar comunicando a necessidade da prorrogação deferida antecipadamente. Essa mesma decisão se repetiu em diversos momentos. Como se pode ver, as folhas 2.667, que é idêntica, 2.681, que também é idêntica, que prorrogou também por 30 dias, 15 dias, prorrogava por mais 15, que ele já deixava autorizado antecipadamente. Temos novamente as folhas 2.688. E assim foi, Excelência. Então, no entendimento dessa humilde defesa, entendo que essas decisões são nulas, pois faltou fundamentação, sequer o magistrado identificava quem eram os interlocutores os alvos dessas interceptações. Como eu li aqui, ele apenas e tão somente ele citava os números telefônicos e decretava a prorrogação por 15 dias e desde já autorizava mais 15. Ou seja, ele autorizava 30 dias, de 30 em 30 dias, sem fundamentar e de forma contrária à lei, que autoriza 15 dias e que pode ser prorrogado por mais 15, mas tem que ter uma nova decisão autorizando. Não um magistrado já deixar autorizado 15 por mais 15, o que eu entendo que gera nulidade processual. Também suscitei a questão da competência do juízo, que decretou inicialmente as interceptações telefônicas, pois foi iniciado na nona vara criminal, que depois reconheceu sua incompetência, remeteu os autos para São José do Mipibu, que também reconheceu a sua incompetência, e remeteu os autos para Parnamirim. Mais adiante, levantou outra preliminar, que é uma ofensa à Lei 9.296/96, também relacionada às interceptações telefônicas, pela ausência do CD com todas as gravações das interceptações telefônicas, que todos sabemos que é essencial. Não basta as transcrições, tem que constar nos autos em anexo o CD com todas as interceptações telefônicas, o que também não ocorreu nos autos. Mais adiante, levanta uma outra preliminar pela ausência de perícia nos autos da interceptação telefônica, que também não foram periciados. Até porque não existia o CD, né? Não foi juntado, pelo menos, aos autos. Aí, mais adiante, e também a defesa vem insistindo, é com questão da competência do juízo de Parnamirim, que entende a defesa que também era incompetente. Por quê? Porque, por prevenção, os autos deveriam ter sido julgados pela nona vara criminal, já que o juiz da nona vara criminal foi quem primeiro tomou conhecimento dos autos, foi quem primeiro decretou as interceptações telefônicas, decretou as buscas e apreensões, a prisão temporária, a prisão preventiva. Portanto, com base no artigo 71 do Código de Processo Penal, que afirma estabelecido no 71, a competência firma-se pela prevenção. O artigo 83 do mesmo estatuto diz que prevento é o juiz que tiver antecedido
o outro na prática de algum ato processual, ou seja, o juiz da 9ª Vara Criminal foi o primeiro que tomou conhecimento e o primeiro a deferir interceptações telefônicas e, como eu disse, prisões, busca e apreensões. Também levanto mais uma nulidade pela ausência de fundamentação idônea na própria sentença, onde a magistrada não fundamentou de forma idônea. Requer ainda o reconhecimento, em sede de preliminares, o reconhecimento da prescrição com relação a José Wellington Costa dos Santos, já que, do recebimento da denúncia, que se deu em 1º de 7 de 2005, e a sentença se deu em 28 de 3 de 2014, se passaram mais de 8 anos, sendo que ele foi condenado a apenas 4 anos de reclusão. No mérito, excelências, eu enfrento, com relação ao tráfico de entorpecente, com relação a Francisco Ferreira Nobre, vale destacar que o Francisco Ferreira Nobre, apesar de ele ter sido condenado pelo artigo 12 e 14, na época, que era o tráfico e a associação, o mesmo não foi, com o mesmo não foi apreendido sequer 1 grama de entorpecente. A acusação tentou fazer uma ligação de Francisco Ferreira Nobre com o entorpecente apreendido na granja de Breno Medeiros da Silva, que na denúncia dizia que teria sido trazido esse entorpecente pelo casal José Júlio e Cristiane. Entretanto, ao proferir a sentença, a MM juíza absolveu José Júlio e Cristiane por entender que não havia provas concretas em relação a eles. E assim o fez com base na insuficiência de provas. Então, não poderia Francisco Ferreira Nobre ser condenado como proprietário desse entorpecente que sequer se provou quem foi que trouxe, a quem foi adquirido esse entorpecente. Porém, mesmo assim, a MM juíza, absolvendo o casal, que seria chamado como mulas, né, que é quem transporta entorpecente, mas manteve a condenação de Francisco Ferreira Nobre. Vale ressaltar que consta nos autos diversas provas da atividade profissional de Francisco Ferreira Nobre, que à época era construtor de imóveis. Da mesma maneira, com relação a Clóvis Protásio de Lima Neto, excelência, o mesmo não foi apreendido sequer um farelo de entorpecente. Porém, este foi condenado por uma droga que foi apreendida com o corréu Geraldo Fernandes Júnior. Vale ressaltar que a juíza se baseou num depoimento que ele deu na esfera policial, onde ele teria feito, resta claro que ele teria feito um acordo com a acusação, na época com o promotor Silvio Roberto, para incriminar Clóvis, e, em favor disso, ele blindava sua esposa, que tinha bastante evidência da participação dela nesse processo, nessa trama delituosa. Pois bem, apesar de, na delegacia, ele ter afirmado que a droga pertencia a Clóvis, quando chegou em juízo, ele se retrata e afirma justamente isso, que teria indicado Clóvis Neto, porque a acusação e a polícia queria que ele informasse que era de Clóvis Neto. E, por ter feito isso, ele blindou sua companheira, que deixou de ser denunciada no presente feito, mesmo tendo diversas provas de sua participação, como anotações, como escutas telefônicas, da participação da companheira de Geraldo Fernandes Júnior. E, mesmo assim, excelência, pelo simples fato dele não ter confirmado em juízo, já afasta a participação de Clóvis. Vejamos trechos do interrogatório de Geraldo Fernandes Santos Júnior. André, seu tempo esgotou. Para concluir. Tá bom. Para concluir, excelências, eu peço o provimento da apelação, eu peço que sejam acatadas as nulidades em preliminares e, no mérito, o provimento para absolver alguns réus, com exceção a Geraldo, que foi preso em flagrante, e peço, em caso de que não seja esse o entendimento de vossas excelências, o redimensionamento das penas. Lembrando que, na época, eles respondiam pelo artigo 12 e 14, que a pena era mais branda, iniciava com 3 anos. Muito obrigado pela atenção, excelência. Pois não, obrigado a Vossa Excelência. Parabéns pela sustentação oral. O meu voto disponibilizado com antecedência, bastante extenso. Eu vou fazer a leitura da ementa e fico aqui aberto ao debate, caso haja algum destaque. As questões... Presidente,
Pois não, Se Vossa Vossa Excelência quiser resumir a emenda... Eu vou até fazer a mesmo- leitura aqui, mas está de forma resumida já. Eu vou tentar resumir, Vossa Excelência. Ok, senhor. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Questões prévias, nulidades das interceptações telefônicas, procedimento escorreito, decisões de quebra do sigilo telefônico e posteriores prorrogações devidamente fundamentadas. Então, eu rejeito essa alegação de nulidade. A questão da competência do juiz sentenciante e do que apreciou as medidas cautelares, nulidade não observada, ausência de prejuízo, ausência de ofensa ao juiz natural, também rejeito essa questão suscitada, inépcia da denúncia, ponto superado pela prolação da sentença condenatória, então rejeito também, cerceamento de defesa e suposta perseguição, constrangimento dos policiais em detrimento de acusado, situações não configuradas, nulidade da instrução criminal, inversão na ordem da oitiva de testemunhas, prejuízo não demonstrado, artigo 563 do CPP, que deve prevalecer, eu rejeito também, ausência de fundamentação da sentença, decisão sobejamente motivada, não há que se falar em nulidade, alegação de prescrição da pretensão punitiva com relação ao apelante José Wellington Costa Santo. Eu estou acolhendo aqui, assiste razão à defesa. Incidência do princípio do non bis in idem, no tocante ao apelante Ailton Deusimar de Souza, dupla condenação tão somente quanto ao delito do artigo 12 da Lei 6.368/76, então, reconhecida. Mérito, materialidade e autoria, apreensão em locais diversos de robusta quantidade de drogas e de dinheiro, grande arsenal de armas e munições, apetrechos típicos da traficância, demonstrando o depósito, guarda, porte de entorpecentes, bem como a associação de várias pessoas com o fim de exercer a traficância ilícita de drogas, autoria e o nexo de causalidade sólido e coerente, conjunto probatório a descortinar a participação de cada um dos recorrentes na prática de ambos os delitos, drogas e demais objetos apreendidos somados ao teor das interceptações telefônicas e aos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, pleitos absolutórios que eu rejeito. Com relação à dosimetria, ao refazimento aqui da dosimetria, peculiaridades do caso a justificar o afastamento dos critérios admitidos ordinariamente pelas cortes superiores, circunstância judicial dos antecedentes criminais, motivação inidônea, desproporcionalidade na fixação do quanto da pena base do delito do artigo 14 da Lei 6.368/76, abrandamento da sanção de primeiro grau que se impõe, não incidência do benefício do parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343/2006, demonstração de dedicação às atividades criminosas e de participação em organização criminosa. Então, eu conheço e dou provimento ao recurso de José Wellington Costa Santos e conheço e dou provimento parcial aos demais recursos, estes últimos apenas com relação à dosimetria da pena. Este é o meu voto. Revisor desembargador Gilson Barbosa, como voto da Vossa Excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Mantém, senhor presidente, a orientação naturalmente respeitosa à sugestão do advogado, mas eu acompanho Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado. A Câmara Criminal, unanimidade, deu provimento ao recurso de José Wellington Costa Santos e provimento parcial aos demais recursos, nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor André. O seguinte, obrigado, excelência. Também com sustentação oral, é o apelo criminal número 2019-1584, distrito 1, a origem, a 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Jonathan
Medeiros de Moura, advogada doutora Cátia Germânia Ferreira Camarão. Eu sou o relator, o desembargador Gilson é o revisor. Doutora Cátia, está na sala? Excelência, bom dia pela ordem. Pois não, doutora Manoel. Eu vou sustentar porque houve um subestabelecimento sem reservas. Só checar, está nos autos? E está nos autos, o subestabelecimento. Foi confirmado, desembargador, pela assessoria do senhor. Então, doutora Mona Lisa, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eu pediria apenas que o tempo está sendo cronometrado, Vossa Excelência observasse aí, para que a gente... A palavra está com Vossa Excelência. Obrigada. Bem, antes de começar a sustentação, eu gostaria de cumprimentar a todos os desembargadores que compõem a Câmara, Procurador-Geral de Justiça, serventuários e colegas que aqui assistem essa sessão. Eu trago a Vossas Excelências o caso de uma condenação por roubo baseada exclusivamente em reconhecimento por foto, com relação ao apelante Jonathan. De uma maneira mais sucinta, o roubo em continuidade delitiva, ele ocorreu nas datas do dia 20 de setembro de 2017, ainda no mesmo ano, no dia 25 de setembro, em outro bairro, Candelária, 26 de setembro, em Ponta Negra, que foram arrastões. Indivíduos em localidades como Conjunto, Cidade Satélite, Candelária e Ponta Negra invadiram residências, promoveram arrastões e não foram presos em nenhuma das ocasiões. No dia 29 de setembro, na altura da via costeira, houve uma perseguição policial a um veículo HB20 que foi subtraído num dos 3 eventos de uma vítima, e os ocupantes do veículo, ao se envolverem numa colisão e perseguição policial, foram presos. No momento em que eles foram presos, algumas vítimas foram à delegacia para fazer os supostos reconhecimentos, porque os policiais divulgaram as fotos dos envolvidos na colisão e saíram espalhando para todos os grupos. Essas pessoas aqui vocês conhecem, participaram de algum roubo. E, no resumo, essas vítimas, algumas das vítimas foram à delegacia. Perceba, nobre relator, que, apesar das testemunhas e do processo que foram vítimas dos arrastões terem ido à delegacia, não foram observados os requisitos de reconhecimento pessoal com relação aos acusados que estavam custodiados naquela data. Todos os reconhecimentos, tanto em sede policial quanto na audiência de instrução e julgamento, foram realizados por foto, exclusivamente por foto. O que chama atenção, na folha 234 dos autos, em que figura como testemunha a vítima Thalita, ela destaca que o reconhecimento do apelante ocorreu por foto. Ela deixou claro que ela mal conseguia lembrar dos fatos. Sob folhas ainda 234, a testemunha Evalker destacou que o policial passou a foto dos denunciados. Ou seja, pegou a foto da colisão e disse: esses aqui foram os caras que lhe assaltaram. E é necessário lembrar que, no momento de tensão, é possível, no momento de emoção, no momento de sentimento de perda, onde a vítima deseja reaver os bens, quando um policial, que é a figura do Estado, que possui fé pública, divulga foto e diz: olha, esses foram os rapazes que lhe assaltaram, a testemunha ela formou aquele juízo dela de autoria, no momento em que ela recebeu as fotos. Sob folha 235 dos autos, a testemunha Pablo, ele diz que acha que reconhece os acusados e, ao ver as fotos, também, reconhecimento por foto, aponta para os acusados Heverton e Felipe.
Lembrando que aqui eu estou fazendo o apelo de Jonathan. Outra ato contínuo, os autos deram prosseguimento também com anulidade. Sob folha 244 a 253, houve a juntada da petição da Defensoria Pública informando que a audiência de instrução e julgamento ocorreu apenas com a intimação das vítimas, dos acusados, das testemunhas da acusação, mas não houve a intimação da Defensoria Pública para comparecer ao ato. No dia da audiência de instrução e julgamento, quem acompanhou foi uma defensora dativa que foi nomeada para aquele ato naquele momento, não respeitando o devido processo legal. Quando sentenciado, o apelante, também com base nos reconhecimentos por foto, apesar de ter sido julgado e condenado por uma continuidade delitiva, a pena dele foi dobrada. A fração aplicada na sentença foi equivalente a 1/8. Não foi aplicada a atenuante da menoridade, porque na época dos fatos ele era menor de 21 anos. E durante esse deslinde, o réu ele ficou preso durante 3 anos e 3 meses, sem nenhum outro elemento de prova, sem a apreensão de nenhum objeto ilícito ou objeto oriundo desses arrastões que ocorreram. E, além de tudo, a pena foi duplicada em concurso material. Eu gostaria de destacar, pedir vênia aqui a Vossas Excelências, para ler um trecho do entendimento da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu uma ordem de habeas corpus a um caso semelhante a um outro acusado, que também foi preso por acusação de roubo. O reconhecimento do suspeito de um crime por mera exibição de fotografia há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Trazendo para o caso em tela, essa é a situação do apelante. Tudo que temos nos autos é o fato de que ele se envolveu em uma colisão, na qual, durante a audiência de instrução e julgamento, ele deixou claro que ele não tinha envolvimento com nenhum ilícito. Ele apenas estava de carona no veículo, não sabendo responder por que o motorista, já que ele não era o condutor, se evadiu, tentou fugar quando houve uma ordem de parada. O que aconteceu com ele, conforme narrado, foi que a foto dele, juntamente com os outros, sem autorização, eu gostaria de destacar, foi utilizada para ser espalhada para várias vítimas de roubo. Tanto é que ele permaneceu preso exclusivamente por causa desse suposto reconhecimento. A defesa não participou na época da audiência de instrução, não participou em nenhum momento da ação penal e, por essa razão, não posso ser responsabilizada por uma ausência de petição de reconhecimento de formalidade, dentro dos princípios do artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse mesmo artigo, ele traz 2 premissas. Primeiro, ele destaca que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento descreva a pessoa que deva ser reconhecida, situação que não ocorreu, e que o suspeito seja colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança. O apelante ele foi colocado ao lado dos outros 3 ocupantes do veículo, mas ele já foi prontamente acusado dos roubos que ocorreram em datas pretéritas. Sob folhas 235, destacando que a vítima e testemunha Pablo, ao deixar claro que acha que reconhece, ele só aponta para 2 acusados, Heverton e Felipe. Textualmente, ele fala, o acusado Heverton foi o que me abordou, foi o que estava armado e foi o que realizou o arrastão. Nenhuma das vítimas aponta para o apelante. Nenhuma das vítimas descreveu as características do apelante. Nenhuma das vítimas coloca o apelante na cena de nenhum dos crimes. A pessoa que foi reconhecida, o Heverton, ele foi sentenciado em 7 anos e 7 meses.
E o apelante Jonathan, que não foi reconhecido, que foi confundido, talvez por características de estatura, cor da pele, ele foi condenado a 14 anos no regime fechado. A sentença ela não foi clara com relação ao direito de recorrer em liberdade. Ela foi omissa nesse aspecto. Então, nesse ponto, nós temos três lacunas processuais, ou seja, reconhecimento por foto, ato contínuo, defensoria pública não intimada para audiência de instrução e julgamento, condenação em duplicidade por continuidade delitiva. Para finalizar, com relação a esse voto da sexta turma, de relatoria do ministro Rogério Schietti, ele destaca que essas formalidades são essenciais para o processo, essas formalidades que não foram aplicadas no caso concreto, embora seu desrespeito venha sendo vergonhosamente admitido pela jurisprudência pacífica do STJ. Ele propõe que coloquemos um ponto final e que passemos a exigir de todos os envolvidos uma mudança de postura. Então, excelências, eu venho aqui, em conformidade com o ministro Rogério, pedir a essa colenda da Câmara Criminal que ocorra essa mudança de postura, que o devido processo legal seja respeitado, que qualquer acusado de qualquer delito que careça de um reconhecimento, que assim não seja por foto, mas que observe o artigo 226 do Código de Processo Penal, que ele seja posto ao lado de pessoas com características semelhantes, para que a própria vítima possa fazer o reconhecimento e para que, assim, a pessoa não seja presa em cima de uma dúvida ou influenciada por uma autoridade policial que se prevaleceu de bater fotos para acusar quem quer que seja. Deste modo, eu encerro a minha sustentação requerendo a redução da pena aplicada, considerando que a fração aplicada foi 1/8, atenuante da menoridade, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição do apelante, que é o primeiro pedido da defesa, já que não há nenhum elemento que pese em desfavor do apelante, senão um suposto reconhecimento por foto. Peço ainda que, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição, que seja alterado, na redução, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena com o direito de recorrer em liberdade, já que a sentença foi omissa nesse aspecto. É como peço. Obrigada. Obrigado, doutora Mona Lisa. O voto também disponibilizado. Eu vou fazer aqui a leitura da emenda, que tem a seguinte redação. Tem uma preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Eu adianto, com a sua permissão, que acompanha integralmente. Perfeito. Quanto ao pedido de detração penal que foi suscitada pela Procuradoria de Justiça, que eu estou acolhendo. Tem uma outra preliminar que é suscitada de ofício em relação ao pedido de justiça gratuita. E o doutor Anísio já adiantou que concorda com todas as preliminares. Excelência. Concordo. Então, aqui, no mérito, a pretensão de absolvição, que eu não estou acolhendo, a autoria e materialidade devidamente comprovadas, relevância da palavra da vítima, em harmonia com outros elementos dos autos, precedentes desta Câmara Criminal, impossibilidade de reconhecimento do crime continuado, habitualidade delitiva, precedência do STJ, inexistência de erros na dosimetria. Eu conheço e nego provimento ao recurso em harmonia com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, desembargador Gilson, que é o revisor, já adiantou que acompanha, desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente, com os cumprimentos da doutora advogada, a quem parabenizo, mas a argumentativa muito bem feita, todavia não nos encheu os olhos, daí porque eu acompanho Vossa Excelência. Então, como resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, também com sustentação oral, obrigado, doutora Mona Lisa, é o afeto criminal número 2020-438, disto 5,
a origem, a primeira vara da comarca de Currais Novos, apelante Léo Flávio de Souza Félix, o advogado Dr. José Maria Rodrigues Bezerra, apelado do Ministério Público, o desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva Sobrinho, o revisor. Dr. José Maria está na sala? Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, falta só... Pela ordem, presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Gilson? Eu estou concedendo parcialmente. Queria saber do advogado se satisfaz com o voto. Quanto ao apelo de Léo Flávio Souza Félix, do provimento ao pleito de absolvição do crime de falsidade ideológica pelo estelionato, afastar a desfavorabilidade atribuída ao comportamento da vítima e redução da pena pecuniária para, ao final, estabelecer a pena concreta e definitiva em 8 meses de reclusão e 6 dias multa. Excelência, desembargador Glauber, desembargador Gilson, na hora que o senhor estava falando, o meu sistema estava conectando. O senhor pode só repetir assunto? O relator, doutor José Maria, está dando provimento parcial ao recurso de Léo Flávio. Está reduzindo aqui o crime de falsidade ideológica. Ele absolve? Ele absolve e está afastando aqui a desfavorabilidade atribuída ao comportamento da vítima. E, com isso, a pena fica em 8 meses de reclusão e 6 dias multa. Excelência... Eu declino da sustentação oral, mas eu pediria só 30 segundos para fazer a saudação anual. Pois é não. A primeira vez que eu estou oficiando com Vossa Excelência, saudar Vossa Excelência desembargador Glauber Rego, os ilustres desembargadores Gilson Barbosa, Saraiva Sobrinho e o ilustre procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho Neto, meu contemporâneo de faculdade, e no nome de Ana Cláudia Arte Câmara, eu desejo a todos os servidores também do Tribunal de Justiça, através da Câmara Criminal, um exitoso exercício de 2021. E com essas achegas, eu ratifico que declino da sustentação oral técnica, com as saudações de praxe que sempre costumo fazer quando inicio o ano. Fiquem com Deus, um abraço. Doutor José Maria, obrigado, amigo. Saúde. Estávamos aqui com saudade de Vossa Excelência. Eu também. Então proclamar o resultado. A Câmara Criminal, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de Léo Flávio de Souza Félix, nos termos do voto do relator, negou provimento aos recursos de Glauco Antônio Lemos de Macedo, não, termina sendo provimento parcial de ambos. É isso, desembargador Gilson? Nos termos do voto do relator. Desembargador Saraiva, acompanha? Acompanha, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor José Maria. Não tenho nenhuma anotação mais de pedido de sustentação oral, então, do SAGE, nós temos aqui, iniciando pelo desembargador Saraiva Sobrinho, só tem um embargo de declaração no apelo criminal número 2015-11-356, dígito 1. Eu acompanho o desembargador Gilson. Também. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Gilson, na pauta do dia tem o número 2, que é o embargo de declaração, e o 35 ao 40 na pauta do dia. Ana Cláudia, por favor, se puder disponibilizar aí uma questão do pregão, que não... previsão que devemos fazer. Então, o desembargador Gilson é o número 2 e do 35 ao 40. As questões preliminares, o doutor Anísio Marinho já adiantou que concorda com todas, e eu adianto já que acompanho o relator. Desembargador Saraiva Sobrinho.
Também, senhor presidente, sem nenhum destaque. Então, processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. E, por fim, na minha relatoria, é o número 1, número 3, e aí do 5 até o 34. Como senhor revisor, presidente, eu acompanho todos esses números indicados. Eu também, senhor presidente, até 5 votos. E aí, identificados na tela. O Ministério Público, as questões preliminares solicitadas de ofício, adiantou que concorda com todas. Então, eu proclamo o resultado, processos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Esgotado o SAG, vamos ao PJE. No PJE, os processos judiciais eletrônicos, nós temos aqui todos já com votação consolidada, à exceção de número 8, que é um processo da pauta anterior, é o apelo criminal número 100953, dígito 67, do ano 2019, o apelante José Claudiano Sobrinho, o advogado doutor José Wellington, eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor, e este processo foi suspenso o julgamento após o voto divergente do desembargador Saraiva Sobrinho, em 21 de janeiro do ano 2021, foi suspenso o julgamento. O desembargador Gilson Barbosa declarou aguardar o voto vista. Então, no PJE, todos os demais julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Este, como tramita em segredo de justiça, eu estou trazendo aqui o meu voto e eu pediria a Ana Cláudia para que a comunicação suspendesse aí, para que a gente ficasse em sessão secreta, para que a gente possa aqui debater aqui o voto que trago nesta oportunidade. Apenas para concluir, já realizado todos os julgamentos, eu indago se tem algum processo em mesa que independa de pauta, extra-pauta. Não há. Então, às 9 horas, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que a nossa próxima é na quinta-feira, dia 18. Dia 18, já com a presença do Dr. Roberto Guedes. O desembargador Saraiva Sobrinho estará em gozo de férias. É isso, presidente. Boas férias, desembargador Saraiva. Saúde para todos aí.